A paz do Senhor Jesus. O tópico 2 da lição tem por tema, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. A doutrina cristã ensina que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com duas naturezas unidas em uma única pessoa. No entanto, ao longo da história, surgiram heresias que disturpavam esse ensino. Duas das principais heresias foram o nestorianismo e o monofisismo, ambas condenadas pelos concílios da Igreja. O concílio de Éfeso rejeitou o nestorianismo, enquanto o concílio de Calcedonia refutou o monofisismo, estabelecendo de forma definitiva o entendimento ortodoxo sobre a natureza de Cristo. No subtópico 1, temos por tema, quem foi Nestório? Nestório foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Ele entrou em conflito com Cirilo de Alexandria devido ao título dado a Maria. Cirilo defendeu o uso de Teotocos, mãe de Deus, enquanto Nestório sugeria Cristotocos, mãe de Cristo ou receptora de Deus. A resistência de Nestório à expressão ou mãe de Deus se baseava em sua preocupação teológica, dele temia que isso levasse a uma confusão entre a divindade e a humanidade de Jesus e até ao exagero da veneração mariana, mariolatria. Seu argumento era que Maria deu à luz a Jesus humano, mas não ao Deus eterno, pois Deus não tem começo, de acordo com Salmos 90, verso 2 e Isaías 40, versículo 28. No entanto, a Igreja rejeitou a posição de Nestório porque o título ou Mãe de Deus não afirmou que Maria era mãe da representação de Cristo, mas que ela gerou aquele que é verdadeiramente Deus e homem. Como resultado, sua posição foi rejeitada, e ele acabou condenado e exilado. No subtópico 2, temos por tema, o nestorianismo. A principal acusação contra Nestório era que sua teologia separava demais as naturezas de Cristo, ao ponto de parecer que existiam duas pessoas em Jesus, uma divina e outra humana. Segundo essa visão, Cristo não era um único ser, mas uma espécie de parceria entre o homem Jesus e o Verbo divino. A analogia usada para explicar essa ideia era a relação entre marido e mulher, que se tornam uma só carne, mas ainda permanecem duas pessoas distintas. Esse conceito foi rejeitado pelo Concílio de Éfeso, que declarou o nestorianismo como heresia, pois feria a unidade da pessoa de Cristo. Se as duas naturezas de Jesus fossem duas pessoas separadas, isso traria um grave problema para a salvação em quem morreu na cruz. Ó homem ou Deus? Se apenas o homem Jesus sofreu, então sua morte não teria poder para salvar toda a humanidade. Por isso, a Igreja manteve a doutrina da união hipostática, afirmando que Jesus é uma única pessoa com duas naturezas, plenamente Deus e plenamente homem. O subtópico 3 tem por tema, o monofisismo. O monofisismo foi um acontecimento exagerado ao nestorianismo e caiu no erro oposto, em vez de separar as naturezas de Cristo, essa doutrina as fundia em uma única natureza híbrida. O termo vem do grego monos, que significa único, e phys, que significa natureza. Seu principal defensor foi Eutíquides, que argumentava que, após a encarnação, a humanidade de Jesus foi absorvida por sua divindade, formando uma natureza única e indistinta. Essa visão negava que Jesus fosse verdadeiramente humano, pois a humanidade teria sido dissolvida dentro da superfície, como um pequeno rio que desaparece ao entrar no oceano. Ilustração do monofisismo. Foi explicado por meio de analogias, como o bronze, que resulta da fusão entre cobre e estanho, mas não é nenhum nem outro. A cor verde, que surge da mistura do azul e do amarelo, mas não é puramente nenhum dos dois. Da mesma forma, segundo Eutíquides, as naturezas de Cristo se fundiram em algo novo, tornando-se nem totalmente Deus nem totalmente homem. A Bíblia ensina que Jesus é perfeito Deus e perfeito homem, e não uma fusão das duas naturezas. Passagens como Romanos 9, versículo 5 e Filipenses 2, versículos 5 ao 11, mostram que Cristo mantém suas duas naturezas intactas. O subtópico 4 tem por tema, o Concílio de Calcedonia. Diante do erro do monofisismo, o Concílio de Calcedonia reafirmou a doutrina correta, Jesus Cristo é uma só pessoa com duas naturezas distintas e inseparáveis. A formulação oficial dizia que as naturezas de Cristo permanecem intactas e não se misturam.
Ele não é dividido em duas pessoas, mas continua sendo o único e mesmo Filho de Deus. A encarnação não transformou Deus em homem, nem o homem em Deus, mas manteve ambas as naturezas em perfeita harmonia. Essa definição permanece como o ensino central da cristologia até hoje, protegendo a fé cristã de heresias que tentam distorcer a identidade de Cristo. Ao concluirmos o tópico 2, entendemos que as heresias do nestorianismo e do monofisismo representam dois extremos que comprometem a compreensão da pessoa de Jesus. Nestorianismo, separar demais as naturezas de Cristo, criando duas pessoas. Monofisismo, funde as naturezas, negando sua plenitude ou humanidade. A Bíblia ensina que Jesus é um único ser com duas naturezas perfeitas e inseparáveis. O ensino ortodoxo definido pelo Concílio de Calcedonia continua sendo essencial para a fé cristã, garantindo que o Cristo que adoramos e seguimos é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, o único capaz de nos salvar.